Você conseguiu realizar o seu sonho e perder o peso que você tanto queria. Você conseguiu passar por uma cirurgia bariátrica, passar por todo o pós-operatório. Está bem hoje, mas você fica pensando, agora como é que eu vou fazer a minha cirurgia plástica? Será que dá para fazer essa cirurgia pelo convênio ou tudo vai ter que ser particular? Meu nome é Cadu Gazinelli e hoje eu vou falar exatamente sobre isso aqui nesse canal. O convênio não cobre plástica não, né? Cobre? Eu fiquei sabendo que depende do caso. Vou procurar saber então. Hoje eu vou te contar os principais procedimentos que podem ser feitos na cirurgia plástica depois de uma cirurgia bariátrica e da perda de peso. Eu vou também te contar o que eu considero também de pré-requisito básico, ou seja, aquele que tem que ser atingido para que a gente possa pensar na cirurgia. Eu vou falar também quais que o convênio normalmente libera. E por último, eu vou fazer um comentário sobre a questão do rol taxativo para a gente poder pensar o que pode acontecer daqui para frente. Eu sei que esse conteúdo vai ser importante para você, então deixa um like aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Você que é pós-bariátrico vai ter muito conteúdo para você aqui nesse canal, então é muito importante que você esteja aqui sabendo de todos os vídeos que a gente vai fazer. A gente vai começar, claro, falando dos procedimentos que podem ser feitos em pacientes pós-bariátricos, e eu sei que vocês sabem a maioria deles, mas a gente pode falar desde a cabeça, né, até o pé, vários tipos de procedimento. O primeiro deles é o tratamento do excesso de pele do rosto e do pescoço. Eu não vejo ninguém fazer isso. Isso é só pra gente mais velha, não? É interessante entender que as pacientes pós-bariátricas, elas perdem também gordura no rosto. Então, na maioria delas, a gente tem um processo parecido com o envelhecimento, com a queda do rosto e também com a flacidez do pescoço. Então essas duas coisas elas podem ser tratadas com o lifting facial, que é o levantamento do rosto. Essa cirurgia ela tem um nome científico de ritidoplastia. Na prática, essa cirurgia acaba sendo considerada estética, mas também pode ser uma repercussão dessa perda de peso e por isso entra nas cirurgias pós-bariátricas. As cirurgias mais usuais que são feitas são no tronco, que são a mamoplastia e a abdominoplastia. A mamoplastia ela pode ser feita com prótese, sem prótese. No caso aqui no consultório a gente vê que a maioria das pacientes não tem tecido suficiente para montar a mama bem e elas precisam de uma prótese de silicone. A abdominoplastia é um dos principais procedimentos que vão ser autorizados pelo convênio, exatamente porque aquele excesso de pele que desce sobre o abdômen, ele pode causar desconforto em relação a exercício físico, em relação até feridas. Então, esse tipo de cirurgia é um tipo de cirurgia muito presente aí nos convênios e também nas pacientes pós-bariátricas. Nos braços, a gente tem que lembrar da braquioplastia ou do lifting de braços, né, que é esse retirado do excesso de pele, com aquela cicatriz normalmente em âncora, e esse tipo de cirurgia também é muito comum de ser feito, porque muitas pacientes têm sobra de pele ali naquela região. Outra cirurgia que a gente vai lembrar bem e que tem uma analogia aí com a braquioplastia é a cruroplastia, ou a cirurgia das coxas, também chamada de lifting de coxas. Essa também é uma cirurgia que faz a retirada da pele da região da coxa internamente, dando normalmente uma cicatriz em T. Raramente, em alguns casos, a gente não vai ter esse tipo de cicatriz, mas para quem tem um excesso de pele importante, é preciso essa cicatriz em T, tanto no braço quanto na coxa. A gente não pode esquecer das retiradas de pele das costas. Nessa região, a gente também tem excesso de pele. É claro que nas costas a gente tem um pouco menos de excesso de pele, principalmente porque essa pele das costas ela tem mais tônus, né? Ela é um pouquinho mais durinha, ela gera um pouco menos de flacidez, mas muitos pacientes tiram a pele das costas ali na região próxima ao glúteo, exatamente para que essa pele não se acumule e principalmente porque o bumbum cai um pouquinho, né? A falta de gordura ela gera uma queda do bumbum. Essa cirurgia ela pode ajudar nos dois aspectos, deixando as costas mais retinhas e também dando uma curvatura melhor para o bumbum. E ainda tem como tratar a região íntima. Sério? Sabia não. A gente tem conversado sempre em aliar cirurgia com procedimento estético pouco invasivo. Então, a gente tem conversado aqui no consultório, mesmo com a minha esposa aqui, que é ginecologista, a gente tem falado sobre os preenchimentos, para onde perdeu gordura, preenchimentos de grandes lábios, redução de pequenos lábios, melhora também do púbis. Então, o púbis do pós-bariátrico
ele gera uma flacidez bem importante. Em resumo, a gente tem uma gama de cirurgias para fazer no pós-bariátrica e aí fica passando na sua cabeça qual delas o convênio vai cobrir e qual delas eu vou ter que pagar particular. Antes de responder isso diretamente, eu queria te explicar o que eu levo em consideração para marcar uma cirurgia pós-bariátrica, para marcar uma plástica pós-bariátrica. A primeira coisa importante é que o paciente tem que ter no mínimo 1 ano de cirurgia. Na verdade, o meu conselho é que ela tenha no mínimo 2 anos de cirurgia. Mas dentro desse prazo aí, a gente vai pensar aquelas pacientes que já têm condição e aquelas que não têm condição. Então, de novo, mínimo 1 ano, recomendável 2 anos, e dentro de 1 ano a 2 anos a gente vai conversar para ver aquelas que a gente enxerga que já estão bem e aquelas que precisam esperar um pouco mais de tempo. E o que é que vai definir muito esse tempo que deve ser esperado? É a estabilização do peso. Então esse é o segundo pré-requisito e o mais importante deles. Porque o que acontece na cirurgia pós-bariátrica é que está sobrando pele e está faltando o resto todo. Está faltando principalmente gordura, que foi perdida depois da cirurgia. Se você continua a flutuar peso, ou seja, você ganha mais de 5 quilos aí, ou perde mais de 5 quilos, a cirurgia que você fez vai ser perdida em grande porcentagem. Então você vai manter a flacidez ou piorar a flacidez. É isso que eu não quero que aconteça. Então se você ainda não consegue manter o seu peso, não consegue estabilizar o seu peso, não é a hora de fazer a cirurgia bariátrica. Então se você não consegue manter o seu peso, você não consegue estabilizar nesse limite ali de 5 quilos, ou seja, 2,5 para mais, 2,5 para menos, você não é candidato ainda à plástica pós-bariátrica. Ah, não, eu queria fazer agora. Eu sei, mas eu quero o melhor resultado possível para você. Então, você precisa estar no peso certo e estabilizado para que eu possa te entregar o melhor que eu posso fazer por você. Meu pré-requisito número 3 é entender bem o que o procedimento pode fazer por você e, é claro, entender também que esses procedimentos têm caráter reconstrutor. Afinal, você está pensando em fazer esse procedimento pelo convênio e isso é uma coisa que é levada muito em conta. Então é preciso entender que aqui não é uma cirurgia plástica estética. Quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito, né? Claro que não. O importante de entender que a cirurgia não é estética, o paciente pós-bariátrico ele tem um nível de cicatrização muito diferente, porque ele teve a restrição de absorção de proteína, de outros componentes, e por isso a gente espera uma cicatrização um pouco mais lenta, um pouco às vezes pior. Então eu imagino que no paciente puramente estético a gente vai ter uma cicatrização melhor ou pelo menos mais rápida. Isso acontece na prática? Não, mas eu preciso que você entenda que eu vou precisar mais da sua compreensão, do seu tempo, do seu empenho para que você tenha uma cirurgia melhor. E talvez você tenha alguns problemas que às vezes no paciente estético eles aparecem menos. E eu sou muito sincero aqui, eu tenho que ser honesto com vocês, a gente vê isso no consultório, só que a gente trata sempre que é necessário. E aí agora a gente vai responder o que mais você está querendo saber. Se é possível fazer cirurgia plástica pós-bariátrica pelo convênio? Fala que sim! Sim, é possível sim fazer cirurgias plásticas pós-bariátricas pelo convênio. Mas uma amiga minha tentou e não conseguiu. Pois é, a questão é que existem critérios básicos definidos pela ANS para poder fazer essa autorização pelo convênio. A grande questão aqui é qual é a interpretação disso. A gente não está aqui para falar que o convênio X está certo, o convênio X está errado, o perito não me olhou direito, o relatório não foi bom. Enfim, são condições muito específicas. O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: precisa aparecer um caráter reparador claro e também um prejuízo para o paciente. Então você vai lá no rol da ANS, inclusive a gente vai deixar aqui um link para você entrar lá e vai entender as diretrizes claras que são levadas em consideração para cada tipo de plano de saúde, seguro-saúde, convênio, para poder tomar esse tipo de decisão. Ah, mas eu acho que tem tudo e mesmo assim eles falam não. Aqui entra outra questão bem delicada e, enfim, eu vou falar porque você sabe, todo mundo sabe na internet, a gente escuta dentro do consultório, que é a judicialização da questão. O que eu coloco para vocês é o seguinte: é preciso conversar lá no convênio e entender quais foram os critérios da negativa. Bom, se a sua resposta foi positiva, ótimo, a gente vai operar. Se você teve a resposta negativa, primeiro você tem que entender por que aconteceu. Às vezes você pode convencer de outra forma. Às vezes você tem um laudo médico, um documento, um exame, e isso tudo pode te ajudar a convencer o convênio que você é uma paciente reconstrutora e que necessita de uma
cirurgia sem que você precise recorrer à justiça para isso. E com certeza você não vai me ver aqui discutindo se tem que cobrir, se não tem que cobrir, se a justiça está certa, se o convênio está certo. Eu não vou discutir isso aqui porque, na verdade, é tudo completamente subjetivo e eu não sou advogado, muito menos juiz. O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: a gente precisa tentar pensar as coisas com o mínimo de litígio possível. Então você vai lá, vai conversar com o convênio, vai fazer isso que eu falei, apresentar os seus documentos, você vai ter uma perícia. E na perícia é muito importante que você consiga falar exatamente o que você está sentindo. Então olha que coisa importante, alguns pacientes não conseguem traduzir para o perito aquilo que eles sentem. Tá machucando aqui embaixo, eu me sinto muito mal, eu tenho depressão por causa disso. Não conseguem mostrar o nível de problema que aquilo cria. E na verdade aquilo vai ser interpretado como um problema normal, e às vezes não é um problema normal. Então quando você consegue se preparar para a perícia, você consegue explicar muito melhor. Na prática, gente, o que a gente vê? A gente vê as abdominoplastias como a primeira cirurgia que todos os pacientes pós-bariátricos fazem, na verdade não todos, mas a maioria, e a gente vê a indicação formal da abdominoplastia nos pacientes com abdômen em avental. Então a gente observa esses pacientes no consultório, são muitos, e a gente tem essa autorização. A partir daí, a gente vai ter esse passo que é ver as outras cirurgias e, no caso, discutir com o convênio se isso pode ser autorizado ou não. Aqui eu ainda vou fazer mais uma consideração. Às vezes o paciente vai judicializar o caso e vai gerar um custo altíssimo para ele. Eu vejo os pacientes gastarem com advogado, com a justiça. Vamos lembrar que na prática um processo que você vai mover contra um convênio, contra uma operadora de saúde, esse processo ele não para no dia que você opera, né? Ele vai seguir. Isso é super desconfortável, às vezes te expõe e às vezes vai chegar próximo ao honorário do cirurgião. Não é que eu quero que a paciente pague particular. Eu quero que ela pense se vale a pena realmente esse grande litígio, essa grande dor de cabeça, às vezes um gasto financeiro alto para poder conseguir uma coisa que ela própria conseguiria com aquilo que ela quisesse pagar. E às vezes é tudo uma conversa com o cirurgião. Ele vai falar, olha, eu entendi isso aqui, a gente pode conversar sobre essa situação, enfim. O cirurgião ele está disponível para poder te ajudar. Agora, se a solução for litígio, é direito de cada um buscar os seus direitos e eu acho que você deve realmente buscar os seus direitos se você sentir que isso é importante para você. Uma coisa que eu ainda quero pontuar aqui é que mudou alguma coisa aí em relação a essa questão de convênio com a decisão da STJ sobre o rol taxativo da ANS. Bom, o que isso vai trazer para essas decisões aí em relação ao convênio? Eu ainda não sei. E a verdade é que a gente não teve esse paciente no consultório ainda. Minha opinião é que talvez isso torne um pouco mais difícil essa interpretação, mas parece que existe uma jurisprudência relacionada já à autorização. Enfim, novamente, eu não sou advogado, não sou juiz, mas o que a gente percebe no consultório eu passo para vocês. E o que a gente está percebendo é que os convênios têm sido um pouco mais restritivos em relação a isso, porque eles têm um respaldo jurídico agora nesse momento em relação a isso. Mas a gente não sabe para onde isso vai e eu não estou falando de jeito nenhum para você que o rol taxativo vai te prejudicar, mas eu preciso fazer uma análise em relação ao que está acontecendo. Muito bom esse conteúdo aqui para o pós-bariátrico, ele é indispensável, então você, principalmente você que é pós-bariátrico, deixa um like aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, eu vou fazer muitos outros vídeos de pós-bariátrico aqui para ajudar vocês a tomarem as melhores decisões, porque eu sei que depois que você faz a bariátrica, vem a parte mais difícil. A bariátrica em si e o emagrecimento, eles são difíceis realmente, mas as plásticas, elas são grandes, elas são onerosas e eu quero te ajudar a tomar melhores decisões. Um abraço!